A cena que você vai ver, eu já sei que você vai falar. Geraldo, as meninas de hoje, como estão falando comigo aqui nas redes sociais, as meninas de hoje estão avançadas sexualmente. Eu, quando tinha 11, 15 anos, tá ok. Espera só um pouquinho. Não se discute porque essa menina, essa imagem, balança essa imagem. Um professor, abre a imagem, um professor abusando de uma menina, e para mim isso é abuso, dentro da sala de aula. Primeiro que ele não tinha que fazer isso com uma garota de 11 anos. Segundo, dentro de uma sala de aula, na frente de outros estudantes. O cara tinha que estar dando aula, tinha que estar falando qualquer tipo de coisa. Tinha que estar falando qualquer tipo de coisa. Agora, se pra vocês isso é normal, pra mim não é. Porque o cara tá... E ele beija, você vê que ele acaricia e tudo mais. Essas imagens foram gravadas, voltando a informação pra mim, por obséquio, lá em cima, tá? Foram gravadas por um celular. Alunos dessa escola pública da Zona Norte cansaram, porque esse professor sempre fazia isso. Vinha, aliciava, abraçava. Agora, abraço de professor é uma outra coisa do professor. Isso aí não. Ele tá enconchando, você vê que a menina tá no colo dele. Ele puxa a menina, tá abraçado com a menina. Professor do que ele é mesmo? Professor de história. Então, pra mim, isso é um abuso até diante da idade da menina. 11 anos de idade. São carinhos, é um aliciamento que você está vendo aí. Isso é um abuso e é enquadrado, inclusive, no caso de estupro, hoje em dia. Isso é um atentado violento ao pudor, viu, Geraldo? Do jeito, da maneira como ele pega a menina, olha, é impressionante. 11 anos. Você disse assim que muita gente está dizendo, mas 11 anos. Tem criança de 11, 12 anos que é criança como se tivesse 8, 7 ou 6 anos. Mas estão querendo justificar que a menina foi safadinha de ter feito isso, em hipótese alguma. Claro que não. Claro que não. Acompanhe a reportagem. Aula de história, estudantes fora do lugar. Em meio à bagunça, o professor agarra a aluna por trás e beija, morde a orelha da adolescente de 11 anos. Repare que uma amiga se aproxima e puxa a aluna, tira a jovem dos braços do professor. As imagens foram gravadas por um colega que, incomodado com o assédio do professor, que acontece desde o início do ano, decidiu fazer o vídeo e mostrar para a mãe. A mãe, que prefere não mostrar o rosto, ficou revoltada. Indignada porque ele é um educador, um professor, ele tinha que ser um exemplo, né? Foi um sentimento de tristeza, bem de tristeza mesmo, porque saber que onde um lugar que ela tinha que estar segura, que ela tinha que estar aprendendo, está acontecendo isso. A cena em sala de aula é comum. Revelam estas estudantes que estudam com a garota. O professor agarra sempre a mesma aluna, com frequência. Esta outra amiga disse que já alertou a adolescente. Todos os alunos têm a mesma idade e estudam nesta escola na Zona Norte de São Paulo. Estão no 6º ano do ensino fundamental. A menina defende o professor. Para ela, não existe maldade. Segundo os colegas, os pais dela nem desconfiam do comportamento do professor. Nós procuramos os pais da estudante e mostramos as imagens da sala de aula. Eles ficaram assustados, não quiseram gravar entrevista, só aceitaram conversar assim, de costas. A mãe revelou que a filha já comentou que gosta muito do professor e que a jovem mantém contato com ele também por uma rede social. O professor é Osvaldo Batista Filho. Ele dá aulas para o 6º ano do ensino fundamental e também para várias outras classes aqui da escola. Nós vamos entrar e pedir para falar com ele. Na secretaria, uma funcionária diz que o professor não está e que não pode falar sobre o caso. Todas as informações são com a Secretaria Estadual de Educação. Já na saída, a coordenadora do período da tarde explica que Osvaldo dá aulas nesta escola há mais de 10 anos, também para o ensino médio. Estivemos também na casa do professor. A janela do apartamento dele está fechada
ninguém atende o interfone. A zeladora do prédio conta que viu Osvaldo ontem, pela última vez. Para o Conselho Tutelar, é preciso denunciar o professor. A atitude dele é considerada inaceitável para um educador. Ele é um professor, ele não é nada da aluna, ele está lá para fazer o seu papel de educador. E a gente está vendo que hoje, dentro das escolas, muitas coisas andam acontecendo. O Conselho já espera um relatório da escola sobre as providências tomadas e vai pedir o afastamento do professor durante a apuração do caso. Mas o mais importante, segundo Viviane, é a família registrar um boletim de ocorrência. Se isto não acontecer, o Conselho assume a denúncia. Nós vamos entrar em contato com os pais primeiro, porque a gente não tem como passar por cima deles, né? Vamos conversar, vamos explicar a situação, vamos expor que assim, tem que ser denunciado sim, né? Porque hoje é filha deles, amanhã pode ser uma outra. O Conselho vai dar todo o apoio, todo o apoio em relação à adolescente, para não ter esse problema de estou com medo, né? Então vamos conversar. Se a mãe se recusar, se a família se recusar, o Conselho próprio vai denunciar. Esta delegada, que investiga casos de intolerância e tem experiência na área de defesa da mulher, não tem dúvida diante das imagens. O que o professor fez em sala de aula é crime. De acordo com o Código Penal, crime de estupro de vulnerável. A menina tem menos de 14 anos. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. A delegada vai investigar o professor. Por ser 11 anos de idade, né, a idade dela, caracterizaria em tese o crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, além de manter conjunção carnal com criança ou adolescente menor de 14 anos, a prática de ato libidinoso também caracteriza o estupro de vulnerável. E aí a gente percebe a conduta libidinosa desse professor para com essa criança. Meus queridos e minhas queridas, deixa a imagem rolando lá atrás do vídeo. Olhem bem o que esse professor Osvaldo está fazendo. Olha bem, olha lá. Olha lá, aí, enche a tela. Isso para vocês é o quê? Você vê que o cara tá abraçado, tá enconchando a menina. Puxou ela pro colo dele, em cima da mesa, que era para ele estar sentado, e dando aula. Estamos falando de um professor. Na minha época, acho que na época do senhor, do Lombardi, professor ou professora era o quê? Exemplo. Exemplo de respeito. Era uma referência. A partir do momento, não é nada, 11 anos de idade, nada. E vocês percebem até a inocência da menina. Não, mas ele sempre faz isso. Sempre. Aliás, tem uma notícia nova. Isso, pode colocar, tá com exclusivo, minha filha, que é exclusivo mesmo aqui pro Balanço Geral. Hora de brincar é brincar, mas de falar sério a gente fala. Tá? Então esse cara é um canalha. Outra coisa, uma informação que está chegando agora. Uma informação que está chegando agora. Nesse exato momento, Renato Lombardi, você que está almoçando e vendo o Geraldo, né, e quase passando mal. Porque é nojento ver isso. Nesse exato momento, o Conselho Tutelar Lombardi está na delegacia, representando inclusive contra a escola, porque segundo a conselheira tutelar, ela foi na escola para obter dados e informações sobre o professor. E a diretora da escola teria se negado e estaria cobertando o tal do professor Osvaldo. Então, nesse momento, vai feder esse caso. Vai feder esse caso. Você percebe, ninguém está fazendo aqui juízo de valores. Que juízo? Estamos vendo aí, Lombardi. Não, mas a gente não somos isentos aqui. Não é? As imagens dizem tudo ali. Nenhum pai faria isso para o filho. Nenhum pai. Nada. Mas nenhum pai fazendo exatamente essa conduta ali. Ó. Você percebe. Isso não é carinho, Lombardi? Não, isso é libidinagem. Falou, a delegada disse corretamente. E hoje o crime de libidinagem é considerado crime de estupro. Inclusive, a presidente ficou impressionada com o número de estupros no país. Por quê? Porque hoje o atentado violento ao pudor, o crime de libidinagem é estupro caracterizado. Então, o que acontece? Se eu fosse esse professor aí, eu viria a público para dizer o seguinte, olha, não, se explicar. Agora, as imagens dizem tudo, não tem explicação ali, porque você percebe numa sala de aula, o professor tem que estar sentado, o professor tem que te orientar, o professor tem que... Beija a nuca, Lombardi. Não, então, isso é um absurdo. Ele beija, olha lá, beijando a orelha dela, olha lá. Aí ela vira o pescoço e desce. É um absurdo. Agora, a Gaí vai dizer, não, mas a garota gosta dele. É claro, ela é uma criança. E uma criança... Nem discernimento tem nada. Tá do que está acontecendo, não tem nenhum. Nada. Porque é o seguinte, divide o Lombardi e eu agora, porque qualquer pessoa, qualquer homem já formado, consegue induzir uma criança de 11, 13 anos a gostar dele, a perder uma virgindade, só no papo, aquela conversa. Sabe aquela figura do primeiro, ai, meu professor, o cara que eu gosto.
Acontece isso. Então ele induziu essa menina. E outra, sala de aula. Tu vai lá pra quê, Oswaldo? Tu vai lá pra ensinar, rapaz. Agora, se você for sério, se nada disso é o que estão falando, Oswaldo, entre em contato comigo. Eu faço uma entrevista contigo. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que já foi determinado o afastamento do professor da sala de aula. Informou ainda que os pais da estudante foram convocados para uma reunião. Um processo administrativo foi instaurado para apurar os fatos. Agora, o Conselho Tutelar, a partir do instante que o Conselho Tutelar se propõe a apresentar queixa, o que vai fazer a polícia? Diante da queixa do Conselho Tutelar, diante destas imagens aí que estão públicas, não é? Não somos nós que estamos forçando nada, elas são públicas. Se eu sou uma autoridade, se eu sou um promotor ou um juiz e vejo essas imagens, eu peço providências. O Conselho pediu. Aí o delegado vai fazer o quê? O delegado simplesmente vai pedir as informações que o Conselho Tutelar pediu à escola e a escola não deu, ela vai ser obrigada a dar para a polícia. Agora, vejam comigo mais uma vez, vem cá aqui. Repete para mim aqui, minha editora-chefe. Olha a inocência da garota, da menina. Olha o que ela fala. Coloca no ponto o momento em que, com a nossa câmera, ela está defendendo. Justamente pela... Olha, aqui a gente... Olha... O legal desse programa é que eu chego muito até você, rápido. Eu sei que você está falando, Geraldo Luiz, mas as meninas de hoje, de 10, 11 anos, são todas sem vergonhas. As meninas de 16, 17 têm mais experiência sexual do que as de 30. Eu não vou... E realmente é assim. Só que aqui eu estou falando de uma situação. De uma menina de 11 anos. E vou te falar mais. Vamos mais longe ainda, dentro da ferida. Mesmo que essa garota tivesse chego, a gente estava conversando isso com o Lombardi, se essa menina tivesse chego para ele e falasse assim, ó, eu quero você como homem. Eu quero. Mesmo que ela chegasse, ele como adulto, na exemplo, como homem, como professor, como educador, jamais. Ele tinha, agora, ele pega pra ela e abraça a menina, encoxa a menina dentro da sala de aula. Dá uma olhada no que ela falou, vai. Ela não tem o discernimento. Me desculpe aqui, quem é pai, eu não sou pai, mas quem é pai vai entender isso. Uma criança de 11 anos não tem discernimento para dizer o que o professor está fazendo é correto. Ela não tem esse discernimento. Ao mesmo tempo, se ele já vem fazendo isso há mais tempo, ele está 10 anos na escola... Isso que eu ia perguntar. Então o que acontece? A criança acha que está lidando com o pai, está lidando com a mãe, está lidando com o irmão. Mas eu vejo um comportamento sexual dele aí, sim, viu? Aquela mordida ali... É claro, mas não só mordida, Lombardi. O cara, ele tá sentado em cima da mesa dele e ele puxou, ele tá encoxado, né? Ele encoxou a menina. Tá encoxada a menina, tá entendendo? Em outras palavras, ele... Dentro da sala... Povo! Dentro da sala de aula. A aula acontece, imagina, você tá o seu filho lá, aí chega seu filho, sua filha, mãe... Aí você fala, opa, filha, o que aconteceu hoje? Que aula do que você teve? De sacanagem. Do quê? Já não teve aquela porcaria daquela cartilha há pouco tempo atrás que colocaram cartilha de sexo para falar de sexo e de homossexualidade dentro da sala de aula. Sabe? Então, todos os valores estão invertidos. Então, para mim, se esse cara faz isso com a minha filha, eu quebro os 2 joelhos do cara. O cara não anda mais. Eu não tô aqui pra fazer tipo, não. Porque antes de ser apresentador jornal, eu também sou pai. Eu quero... Oswaldo, você tá com os 2 joelhos quebrados, cara. E ele é um professor de história, né? Ele é professor de história, é um professor que deve exatamente dar exemplo. Olha lá, não tem como, não tem... Olha, eu acho que pai nenhum que está nos vendo aqui agora, mãe nenhuma que está nos vendo aqui agora vai aceitar isso com naturalidade. Não tem como aceitar uma situação dessa com naturalidade. Não tem. Mesmo que a garota tenha dito, não, eu gosto do professor, eu acho o professor... Ela acha porque ela é uma criança. Vou dizer, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 anos é criança, dos 12 em diante vira adolescente. Então... O Conselho Tutelar fez muito bem de apresentar uma queixa à polícia. O delegado, diante desta queixa, vai solicitar as informações para a escola e vai chamar esse cidadão para que ele se explique diante disso aqui. Eu quero ver o que ele vai dizer ali. Eu também. Agora basta, porque nos rincões desse país, você vai nas estradas lá, quando você pega o Belém do Pará, você vê garotas de 11, 10 anos de idade se prostituindo, sabia? Você que é caminhoneiro sabe. Você sabia que existem por estradas garotas de crianças de 10, 12 anos de idade que trocam um programa, aqui, certo, no Brasil, no Nordeste inclusive, por um pacote de arroz ou por R$2 que caminhoneiros dá, porque caminhoneiros acabam dando e pagando, e a gente vê isso aí dentro de uma escola de São Paulo. Você percebe que os pais se surpreenderam quando viram, porque os pais também não sabiam. Que a criança, quando chega na escola, vai dizer, o tio da escola, né? O tio fez isso, filho. Não fala nada disso. Agora, de qualquer forma, a polícia vai poder entrar, se ele já não apagou,
no computador dele para saber que tipo de conversa ele tem na rede social, com que tipo de criança ele fala na rede social. Porque a pedofilia está ligada exatamente a tudo isso. Me perdoe. Quem tem o estudo e quem é policial sabe isso. Agora, quem acha normal... Agora, vamos repetir uma garota de 11 anos fazer isso aí, um professor fazer isso com uma menina de 11 anos de idade. Nós não estamos fazendo aqui juízo de valores, né? Porque toda a gente, para dizer, nós estamos acusando alguém. Ninguém está acusando ninguém aqui. Nós estamos falando em cima de fatos. E os fatos estão aí, as imagens estão aí. E o exemplo do cara e as outras meninas vendo isso, né? A classe toda vendo. Então, toda. A iniciativa foi de um outro estudante. Que filmou Que e passou pra gente. Exatamente isso, porque se o estudante não tem essa iniciativa, ninguém ia saber de nada, nem a diretora. Será que a diretora sabe exatamente o que se passa na sala de aula com os seus professores? E vou dizer mais, viu, diretora? E ainda bem que essas denúncias chegaram, porque a gente não sabe, não estou aqui acusando. Vai que essa situação fica um pouco mais, conversa vai, conversa vem, né? Acontece alguma coisa sexual com essa menina aí, pronto, tá?